rei e o seu conselheiro. Era uma vez um rei que tinha herdado o reino do seu pai. Embora não fosse um rei muito inteligente, ele tinha um conselheiro que era muito sábio. E como esse conselheiro lhe dava sempre conselhos muito bons, o rei gostava muito dele e eles estavam sempre juntos. O conselheiro seguia e acompanhava o rei para todo o lado e passava mais tempo com ele do que a rainha e os príncipes. Onde quer que o rei fosse, o conselheiro ia sempre com ele. Uma manhã, quando o rei estava a levantar-se da cama e estava a colocar os pés dentro dos chinelos, estes escorregaram e ele caiu no chão de mármore. E bateu com o cotovelo no chão com tal força que o cotovelo ficou esmagado. A dor era tão forte que ele começou a gritar e chamou imediatamente o conselheiro. "Conselheiro, conselheiro, venha cá!" O conselheiro veio rapidamente e disse: "Sua Majestade, mas o que é que aconteceu?" E o rei disse-lhe: "Olha só o que me aconteceu. Eu caí e esmaguei o meu cotovelo. Por que é que isto aconteceu?" E o conselheiro respondeu-lhe: "Não sei, Majestade, mas só pode ser uma coisa boa." Uma coisa boa! O rei estava muito zangado e não foi capaz de aceitar a opinião do conselheiro. "Como é que pode dizer isso? Como é que pode dizer que é uma coisa boa? Veja como me dói! Guardas, guardas!" O rei chamou os guardas, que vieram rapidamente, e ordenou-lhes: "Levem-no e prendam-no!" Os guardas agarraram no conselheiro, levaram-no para as masmorras do palácio e ele ficou lá preso. Foi tudo tão rápido que o conselheiro nem teve tempo de reagir e permaneceu sossegado consigo próprio. O rei ficou muito zangado por o conselheiro lhe ter dado aquele conselho. Com o cotovelo ferido, ele ficou na cama por mais de uma semana e teve muitas dores. Mas ao fim de 8 dias, o cotovelo já estava melhor e o rei já estava cansado de estar na cama. Ele também sentia a falta do conselheiro, mas a sua raiva ainda era muito maior do que as saudades. Então, uma manhã ele levantou-se e, como se sentia muito melhor e adorava cavalgar, foi até às cavalariças e ordenou: "Selem o meu melhor cavalo, quero ir dar um passeio." Os rapazes do estábulo selaram o seu mais belo cavalo branco e o rei subiu no cavalo e lá foi ele cavalgar. Ele sentia-se muito bem e estava a gostar tanto do passeio que cavalgou para muito longe. Estava já muito afastado do reino quando a certa altura viu um veado branco e começou a seguir o veado. Enquanto seguia o veado, foi derrubado de cima do cavalo. Ele não sabia, mas tinha entrado num outro reino onde existiam canibais. E foi capturado por canibais que o levaram para a sua tribo. Eles ficaram muito felizes por terem capturado alguém tão grande, gordo e suculento e carregaram-no até à sua aldeia. E quando chegaram à sua aldeia, soaram o corno para anunciar que tinham tido uma grande caçada. Levaram o rei para uma barraca de madeira e ele ficou lá fechado. Ele estava com muito medo, pois estava completamente sozinho, sem amigos e sem a sua família. E o rei via os canibais lá fora, muito atarefados, a preparar uma grande fogueira com um enorme espeto para um churrasco. E os tambores retumbavam e todos se foram reunindo em redor da fogueira. Quando estava tudo preparado, eles vieram buscá-lo e começaram a arrastá-lo na direção da fogueira. Ele agora estava aterrorizado, não sabia como escapar daquilo e não tinha ajuda de ninguém. E eles continuavam a arrastá-lo e ele tentava resistir. Todos os canibais da aldeia estavam lá a olhar para ele com ar guloso e esfomeado. O rei estava em pânico. Quando estava já muito próximo do fogo e eles estavam a preparar-se para o grelhar, ao puxá-lo, soltou-se uma manga do seu casaco e eles viram o seu braço ensanguentado. E todos começaram a olhar fixamente para o cotovelo dele. De repente, os tambores pararam de retumbar e, ao olharem para o seu cotovelo, os canibais pensaram que ele estava doente e, como tal, não estava em boas condições para ser sacrificado e comido. Rapidamente, voltaram a colocá-lo em cima do cavalo e deram-lhe uma palmada no dorso e o cavalo pôs-se a correr. Por sorte, o cavalo lembrou-se do caminho e conduziu o rei de volta à casa. Quando chegou ao palácio, os seus súbitos, que já estranhavam a sua demora, saudaram-no preocupados ao vê-lo chegar naquele estado. "Majestade, que bom vê-lo!"
E levaram-no para dentro do palácio, lavaram-no, vestiram-no, deram-lhe de comer e rezaram pela sua recuperação. Depois de recomposto, o rei começou a pensar no que tinha acabado de acontecer e como tinha sido salvo pelo seu cotovelo quebrado, e lembrou-se que o seu conselheiro lhe tinha dito que aquilo era uma coisa boa. E correu rapidamente para as masmorras, mandou abrir a cela do conselheiro e encontrou-o sentado calmamente e em silêncio. O rei ajoelhou-se logo à frente do conselheiro e disse: "Oh, conselheiro, por favor, perdoe-me." E o conselheiro perguntou: "Majestade, mas o que é que aconteceu?" Então o rei contou-lhe o que tinha acontecido e disse: "Veja, você está sempre certo. Você disse-me que isto era uma coisa boa, mas eu estava com tantas dores e fiquei com tanta raiva que não pude aceitar as suas palavras. E veja o que aconteceu. Você disse-me que isto era bom, e eu na altura não podia ver, mas por causa disto eu acabei por ser salvo de ser comido. Oh, meu conselheiro, mas você, ao invés, esteve sempre inocente durante todo este tempo, e eu mandei prendê-lo sem motivo. Como é que isto foi bom para si?" E o conselheiro respondeu: "Bem, majestade, eu estou sempre consigo, não é? Então, naquele dia em que você foi cavalgar, provavelmente eu também teria ido cavalgar consigo, não é assim? E depois também teria sido capturado consigo. E quando eles vissem que não o podiam sacrificar a si, iriam sacrificar-me a mim. Então, foi muito bom para mim estar na prisão durante todo este tempo, não terá sido assim?" "Oh, conselheiro, você tem sempre razão", disse o rei. Este conto faz-nos refletir sobre a nossa resistência perante os acontecimentos, principalmente aqueles que não aceitamos ou temos dificuldade em aceitar e aqueles que julgamos como negativos. Como nada existe ao acaso, os acontecimentos dolorosos ou negativos têm sempre o objetivo de nos despertar para alguma coisa. Seja para darmos mais atenção à forma como tratamos o nosso corpo, seja pelo modo como vivemos as nossas relações e tratamos a nós mesmos e às pessoas à nossa volta, ou seja a forma como tratamos a natureza e os seus filhos. E também para nos fazer repensar o curso da nossa vida, os nossos hábitos e padrões, quer padrões emocionais, quer padrões cristalizados de pensamento ou crenças, e também o nosso comportamento. Como tendemos a viver em piloto automático, completamente virados para fora de nós, a viver de acordo com o condicionamento social ou de acordo com as nossas próprias projeções sobre como desejaríamos que a vida fosse, e também porque tendemos a adquirir e a criar hábitos e a cristalizá-los e temos muita resistência à mudança, muitas vezes a forma como a nossa alma ou espírito utiliza para chamar a nossa atenção e nos conduzir às mudanças que são as mais benéficas para nós em última análise e também para nos forçar a sair da nossa zona de conforto, daquilo que nos é conhecido, é através de um acidente, de uma perda, de uma doença ou simplesmente através da frustração dos nossos esforços. Porque de outra forma não escutaríamos e não questionaríamos e não sentiríamos a necessidade de nos virarmos para o nosso interior para encontrarmos as respostas ou de buscar a mudança. Assim, as ocorrências que frequentemente julgamos negativas e temos dificuldade em aceitar podem ser desafios que nos impulsionam à superação, alertas que nos despertam para algo e chamadas de atenção para padrões de funcionamento inconscientes autossabotadores que temos que mudar. Também podem ser impulsionadores para nos fazer progredir e, finalmente, também podem ser livramentos de outros acontecimentos piores que poderíamos vir a sofrer. Fica aqui um convite para a reflexão. Gratidão por ter assistido. Se gostou deste vídeo, clique em gosto, partilhe e subscreva o canal.